Hello, my darling friend. Na aula de hoje a gente vai falar sobre prepositions of place, preposições de lugares. Lembrando que se tu quiser ter aulas comigo, também estou dando aulas particulares online, então é só entrar em contato, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu entro em contato contigo. So, the prepositions of place, as preposições de lugares, existem muitas. Eu separei aqui algumas que são as mais comuns da gente encontrar, geralmente em colégios são as que mais são apresentadas, e a gente também vai ver um pouquinho dos exemplos, e depois a gente vai fazer uma atividade de fixação. Aqui a gente tem algumas das preposições de lugares, então, quando a gente usa o in, significa dentro, on, significa sobre, under, embaixo, behind, atrás, between, entre, among, entre, quando tem vários em um mesmo lugar, in front of, em frente, next to, perto, e opposite, no lado oposto. Aqui a gente tem algumas imagens que representam essas preposições de lugares, e agora a gente vai ver um exemplo de cada uma delas. Here we have the example. A gente tem um exemplo. Eu vou ler a frase e depois você vai fazer um shadowing. Shadowing é como se fosse uma repetição do que eu falei. E essa vai ser uma ótima forma de você praticar o seu speaking também. Então, o in, que significa dentro, aqui a gente tem uma imagem de uma coruja dentro de uma caixa. E é exatamente isso que está escrito ali na frase. The O is in the box. Se eu fosse falar essa frase um pouquinho mais rápido, ficaria the all is in the box. Como se a gente juntasse as palavras que terminam com consoantes e as outras que iniciam com uma vogal. The all is in the box. Agora, eu vou falar mais uma vez de forma mais pausada e tu vai repetir logo em seguida. The all is in the box. E agora a frase completa. The all is in the box. Parece que fica uma palavra gigante toda junta, né? Mas na verdade é a frase falada de uma forma mais fluida. The all is in the box. Ok? Agora, no próximo exemplo, nós temos a coruja em cima da caixa. The all is on the box. The all is on the box. Agora eu vou falar mais pausado, tu vai repetir. The all is on the box. The all is on the box. Very good. E agora, aonde se encontra a coruja nessa imagem? Embaixo da caixa, né? Então, the all is under the box. Agora tu vai repetir depois de mim. The all is under the box. Very good. Agora a frase inteira. The all is under the box. Very good. Tu reparou que esse is under parece que a gente escreve I-Z-A-N-D-R? Is under. Essa é a pronúncia dessa expressão, né? Está embaixo, mas se escreve dessa forma que está escrita ali no slide, né? I-S under. Mas parece que a gente está falando is under. E agora, onde que a coruja está sendo encontrada nesta imagem? Atrás da caixa, não é mesmo? Então, the all is behind the box. Repeat after me. The all is behind the box. Perfect. Agora a frase inteira. The all is behind the box. Very good. The all is behind the box. Não parece nem um pouco que é isso que está escrito ali, né? Mas é porque o inglês é uma língua
ritmada, ela não é uma língua silábica que nem o português. Então, acontece que a gente vai ter esses detalhes que são um pouquinho mais diferentes no português, mas no português a gente também acaba fazendo um pouco isso. A gente acaba falando tão rápido algumas expressões que fica parecendo uma palavra longa. Mas no inglês isso é um pouquinho mais imperceptível, porque o inglês é uma língua ritmada. A gente não tem uma separação silábica tão marcada no inglês como a gente tem no português. A próxima, então, between. Aonde que está a coruja nessa imagem? Entre as caixas, né? Então, the owl is between the boxes. Between. São dois sons. Between. Ready to repeat? Tá pronto para repetir depois de mim? The owl is between the boxes. Very good. Tu reparou que agora boxes está no plural, porque são duas caixas. E o plural, nesse caso, como a palavra termina com X, a gente vai acrescentar o ES e não apenas o S, que nem acontece nos plurais regulares do inglês. Agora, repete comigo a frase inteira, completa. The owl is between the boxes. Very good. Between, dois sons. E agora, a diferença entre o between e o among é que o between, nós temos ele entre dois objetos. E o among, que nem no jogo Among Us, é entre vários. Então, nesse caso, the owl is among his friends, né? A coruja está entre os seus amigos, está junto com os seus amigos. Então, vamos repetir. The owl is among his friends. Very good. Is among. É interessante quando tem essa atividade de pronúncia que tu não se apegue muito à forma como é escrita no inglês. Porque a forma como ela é escrita nem sempre é a forma como ela é lida. Que nem no português, em que nós temos o G com o U, que às vezes vai ter som de GU, e às vezes vai ter som de G. Por exemplo, em guerra, a gente não pronuncia aquele U. Quando a gente fala, no caso do queijo, a gente também não pronuncia o U. E isso acontece no inglês também em alguns detalhes. Nesse caso aqui, among, a gente não vai pronunciar aquele O ali no meio muito forçado, fica among. Então, the owl is among his friends. Vai ficar um pouquinho mais fluido. Não vamos ler todas as letras dessa frase. Então, na hora da repetição, não precisa se apegar muito a como ela é escrita, tenta prestar atenção no som e como que tu escreveria se tu ouvisse essa frase sem ler ela antes. Essa é uma atividade bem legal, na verdade, de fazer. Eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos. Eu falo uma frase em inglês e eu peço para que eles escrevam como que eles escreveriam aquela frase se eles não tivessem lido ela antes. E a forma como eles escrevem é bem diferente da forma como é realmente escrita na língua inglesa. Então, isso acaba facilitando o entendimento deles na língua inglesa também. E agora, gente, aonde se encontra essa coruja? Exatamente, em frente à caixa. Então, the owl is in front of the box. A coruja está na frente da caixa. The owl is in front of the box. In front of the box. Very good. Nesse caso, aquele off ali, se a gente for falar de uma forma mais fluida, ele não vai ter um som muito marcado da letra F. Ele vai parecer que tem um som de V. In front of the box. In front of the box. Tenta repetir aí. In front of the box. Muito bem. Nesses casos também, a língua inglesa acaba sendo muito fluida e é bem interessante fazer essa distinção entre a escrita e o ouvir. E agora, next to.
simplesmente está ao lado, perto, né? O next to seria perto da caixa. Outra forma de falar que ela está do lado ou perto da caixa poderia ser beside, poderia ser around, poderia ser near the box, perto da caixa. Nesse caso aqui, the O is next to the box. Vou falar um pouco mais rapidinho como ela soa e depois vamos para a repetição. The O is next to the box. Next to. Faz esse som aí. Next to. Show de bola. E agora vamos repetir. The O is next to the box. Como a gente tem aqueles dois T's ali bem pertinho um do outro, next to, ele vai ficar com esse som bem corridinho. Next to. E agora, onde estás el coruja? Não sei, não deve ser assim que se fala coruja em espanhol. But where is the O? Aonde que se encontra a coruja? The opposite. Então, nesse caso, the orange owl, que não é bem orange, tá meio dark brown. The orange owl is opposite the brown owl. Né? A coruja laranja está do lado oposto da coruja marrom. Vamos repetir? The orange owl is opposite the brown owl. Very good. Agora, rapidinho. The orange owl is opposite the brown owl. Perfect. Se você quiser pausar o vídeo para repetir mais alguma vez, voltar ao vídeo, colocar mais lento, pode tranquilamente fazer isso. Essa é uma liberdade que tu tens aprendendo inglês online. E é bem interessante, inclusive, de reforçar essas palavras para que elas não caiam em esquecimento. Porque o inglês é prática. Se a gente não pratica, a gente não tem como lembrar. E agora vamos fazer uma atividade. Vamos ver se a sua memória está funcionando bem. Where is the O? Aonde que se encontra a coruja? Eu posso te dar duas opções. Ela está on the box ou under the box? Very good. The O is under the box. Perfect. E agora, nessa imagem aqui. Where is the O? Aonde que se encontra a coruja? Posso te dar duas opções. Is it on the box or behind the box? It's behind the box. Está atrás da caixa. And now, where is the O? Vou te dar duas opções e essa vai ser um pouquinho mais difícil. Is it among the friends or is it between the friends? Ela está entre os amigos ou entre os amigos? Lembra do nome daquele jogo? It's among his friends. Né? Está ao redor dos seus amigos. And here, where is the O? Se antes foi among, here it's going to be between. It's between the boxes. Está entre as caixas. E agora, a última atividade. Where is the O? Is it on the box or in the box? Ela está sobre a caixa ou dentro da caixa? It's in the box. Great job, very good. Adorei participar dessa aula contigo. Eu espero ter te ajudado. Se tu for ter alguma prova no teu colégio sobre esse conteúdo, depois me conta como que tu foi. E por hoje era isso. Kisses, bye bye.